Eu tinha 9 anos quando isso aconteceu. Minha irmã, meu pai e minha madrasta fomos a um lugar chamado Palmetto Island, que era um resort de camping onde você podia acampar com uma barraca ou trailer por um fim de semana. Palmetto Island não era realmente uma ilha no sentido tradicional, pois era completamente cercado por palmeiras e vegetação, exceto pela estrada de entrada e saída. Havia estradas dentro do resort, mas eram apenas para carrinhos de golfe e outros veículos pequenos. Todo o lugar era denso com palmeiras e vegetação. Se você não estivesse na estrada, em um local de acampamento ou em uma das áreas de recreação, você estaria em uma floresta. Nós, como família, estávamos todos reunidos em um dos parques infantis. Eu havia feito um novo amigo e estava brincando com ele. Em algum momento, o resto da minha família me deixou lá para brincar com meu novo amigo, até que ele também foi embora. Eu fiquei sozinho e o sol começou a se pôr. Essa não era a primeira vez que tínhamos ido a Palmetto Island e, na época, eu já o conhecia bem. Achei que o caminho de volta para nosso local de acampamento seria curto, mas em certo ponto me perdi e acabei na área onde as pessoas lançavam barcos para pescar. Havia um grupo de pessoas lá e eu pedi direções, mentindo sobre o número do nosso local de acampamento, dizendo que era 10 locais abaixo do nosso. Eles me indicaram o caminho certo e eu comecei a andar. Naquele momento eu não sabia, mas minha família havia percebido que eu não estava mais no parque infantil e começaram a me procurar em nosso carrinho de golfe e em outro que eles haviam alugado. Se eles não tivessem feito isso, provavelmente eu não estaria contando essa história. Enquanto eu caminhava de volta para o nosso local de acampamento, um carro parou ao meu lado. E uma das pessoas a quem eu havia pedido direções baixou o vidro e me ofereceu uma carona. Cansado e temeroso depois de tanto caminhar, eu aceitei e entrei no carro. Agora eu sei que isso é algo que nunca se deve fazer. Estávamos dirigindo na direção certa até que ele passou pela entrada do local de acampamento. Nesse momento, eu sabia que algo estava errado. Eu disse a ele que havia passado, mas ele não respondeu. Por uma graça divina, eu vi meu pai num carrinho de golfe vindo na direção oposta a nós. Comecei a gritar e acenar para ele. Meu pai parou o carro na frente do carro em que eu estava e, com sua arma de fogo oculta, ordenou que o motorista parasse. Assim que eu saí do carro, meu pai ligou para a polícia e manteve o homem sob a mira até eles chegarem e o prender. Só descobri semana passada que esse homem e sua família já haviam feito isso antes e escapado. Eu tento não pensar no que poderia ter acontecido comigo se meu pai não tivesse chegado naquele momento. Boa noite a todos. Hoje vou compartilhar com vocês o momento mais aterrorizante da minha vida. Eu tenho um primo que mora em uma área isolada, onde todos possuem terras. Ele tem algo como 600 acres de terra, onde deixa seu gado correr livremente. Certa vez fui visitá-lo no verão e ele teve a ideia de acamparmos. Ele tem um local com uma tenda indígena teepee em uma clareira, sob algumas árvores grandes. O caminho vai direto pela clareira, segue por uma pequena trilha até um lago e volta pelas árvores até chegar ao local de acampamento. Dirigimos o caminhão dele através do pasto até a linha de árvores. Então tivemos que sair e caminhar por dentro das árvores até chegar ao local de acampamento. Não me lembro exatamente da distância, mas era um pouco de caminhada. Meu primo, sua namorada e um amigo dela, e eu começamos a beber e acendemos uma pequena fogueira. Alguém jogou muita lenha na fogueira e ela ficou muito grande, chegando a queimar alguns galhos das árvores acima. Foi assustador, mas o fogo cresceu e se apagou rapidamente. Mais tarde à noite, estávamos todos bebendo e eu cuidava da fogueira. A namorada do meu primo disse que precisava usar o banheiro, e eu pensei que ela tivesse ido em direção ao caminho perto do lago. Quando a fogueira estava morrendo, fui buscar mais lenha e, no caminho, vi a sombra de alguém segurando um galho de árvore, aparentemente olhando para trás. Achando que era a namorada, chamei-a pelo nome, mas a sombra soltou o galho e desapareceu. No mesmo momento, ouvi minha namorada me chamando do acampamento, vindo da tenda. Voltei para o acampamento chocado e confuso. Contei a todos o que tinha visto, mas meu primo disse que, como estávamos em sua terra, não havia como haver alguém lá. Mais tarde, quando todos nós estávamos deitados na tenda, ouvi o barulho de passadas rápidas do lado de fora, como se algo estivesse correndo em direção à tenda. E então ouvi um barulho de algo batendo e arrastando contra a lona.
Meu primo pulou para fora, gritando que tínhamos que sair dali imediatamente. Saímos todos correndo em direção ao caminhão, aterrorizados. Discutindo o ocorrido no caminho para a casa do meu primo, concordamos que os barulhos de passos pareciam de algo com 2 pés, carregando muito peso, diferente do galope de um animal. Meu primo disse que, deitado perto da borda da tenda, viu algo bater e arrastar contra a lona bem na sua frente, o que o deixou muito assustado, já que ele conhecia aquele local muito bem. Era início da primavera de 2016. Eu tinha acabado de fazer 24 anos. Meu amigo e eu acabávamos de chegar ao nosso local principal para acampar, os Black Canyon Rim Campgrounds, apenas fora de Pack, Arizona. Costumávamos viajar para lá 2 ou 3 vezes por ano, pois tinha vistas incríveis e ficava a apenas algumas horas da cidade. Em geral, essa área era bastante isolada. Havia uma pequena loja de conveniência de propriedade privada a alguns quilômetros, com uma pequena cidade a 20 milhas antes disso. A entrada era por uma estrada de terra diretamente da rodovia, com uma placa de camping indicando os perigos de incêndio e outras informações relevantes para campistas. O caminho era principalmente linear, com talvez uma bifurcação se estendendo por vários quilômetros. Uma das trilhas levava a outra entrada da rodovia, com uma torre de guarda a meio caminho. A outra trilha terminava em um beco sem saída, onde havia uma cabana abandonada, escondida entre a vegetação. A neve já havia derretido na maior parte, deixando o clima fresco e agradável, com a vida silvestre se reativando. Geralmente víamos cavalos selvagens, veados e muitos outros pequenos animais sempre que vínhamos para cá. Era a época perfeita do ano para uma viagem relaxante, longe da cidade por alguns dias. Chegamos lá por volta das 16 horas de uma terça-feira, mais tarde do que o normal. Dessa vez, só queríamos ficar longe das outras pessoas, pois os empregos de atendimento ao cliente fazem isso com a gente. Escolhemos um ótimo local, uma pequena clareira na borda de uma colina, de onde se podia ver todo o vale e um lindo pôr do sol. Seria nosso lugar preferido dali em diante, se não fosse pelo incidente da noite seguinte. Decidimos apenas acender uma fogueira e dormir no carro, sem armar uma barraca. Minha amiga tomou alguns de seus remédios para dormir, pois a ambientação da natureza geralmente a colocava para dormir. Por volta da 1 hora da manhã, eu estava no banco de trás tentando relaxar. Minha amiga já tinha adormecido no banco do passageiro. De repente, ouvi uns barulhos de folhas lá fora. Sussurrei para minha amiga, mas ela já estava dormindo. Voltei a olhar para o celular, mas cerca de 10 minutos depois, ouvi novamente. Dessa vez, ao desviar o brilho do celular, a luz iluminou a janela acima dos meus pés. Lá, horrorizado, vi 2 mãos sujas e com crostas segurando a janela, com a silhueta de um rosto pressionada contra o vidro, com olhos negros vazios me encarando. Fiquei paralisado, sem saber o que fazer. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, as mãos lentamente se soltaram da janela e se afastaram para a escuridão. Ouvi os passos se afastando. Finalmente, a adrenalina me fez acordar minha amiga e sair correndo dali, colocando tudo no carro e saindo em disparada. Minha amiga ficou confusa, mas eu só conseguia gritar que havia alguém lá fora. Só paramos em um Denny's, a uns 20 milhas dali, onde pude explicar tudo o que havia acontecido. Até hoje, me pergunto quem ou o que era aquilo. Continuamos a acampar naquele local nos anos seguintes, mas nunca muito longe da estrada. Espero não ter que ver aquilo de novo. Se você gostou desses relatos assustadores, por favor deixa o like e se inscreva no canal para não perder os vídeos novos. E lembre-se, quanto mais fundo você olha, mais o vazio olha de volta para você.